Os árbitros costumam ser os personagens menos amados no mundo do futebol. Antes da chegada do VAR, os árbitros não tinham tecnologia para se ajudar. Então, um pequeno erro poderia mudar completamente o resultado. Um gol de impedimento, um jogador expulso injustamente, um pênalti inexistente. Erros que existiram na história do futebol que mudaram muitas coisas. Por esses motivos, os árbitros nunca foram muito queridos neste esporte. No entanto, houve um árbitro que conseguiu o respeito do mundo do futebol, apesar de não ter toda essa tecnologia a seu favor. Pierluigi Collina. Ele foi eleito o melhor árbitro do ano da FIFA 6 vezes consecutivas e é amplamente considerado o maior e melhor árbitro de futebol de todos os tempos. Collina não tolerava nenhum mau elemento, e não importava se você era um jogador mediano ou um dos maiores da história do futebol. Os jogadores temiam o Collina, ele era assustador. Imagine ver um árbitro na capa do FIFA 23. Parece loucura, não é? Pois bem, Collina conseguiu esse feito histórico. Ele é o único árbitro escolhido para a capa do jogo de futebol PES 3. Como Collina se tornou esse árbitro tão temido e respeitado assim? Então vem comigo que vou te explicar. Have you ever felt intimidated after giving a decision for a goal or a red card? No. Not easy to intimidate me. É difícil assistir os árbitros do futebol moderno e não sentir saudades da lenda Pierluigi Collina. Às vezes, não chega a ser a qualidade da arbitragem nos dias de hoje que nos faz desejar o italiano sensato, mas a maneira como a maioria permite que os jogadores saiam impunes. As simulações, as confusões, é tudo bastante cansativo. Mas durante seu reinado como o melhor árbitro do futebol, Collina não tolerava isso. Os jogadores temiam Collina. Ele impunha o respeito dos jogadores. Raramente eles eram corajosos o suficiente para gritar e xingá-lo, e aqueles que o faziam eram tratados adequadamente, independentemente de quem ou de qual time era. Prova disso foi quando ele intimidou um elenco icônico de jogadores da Inter de Milão, que incluía Ronaldo Fenômeno, Javier Zanetti e Diego Simeone. Collina não temeu as estrelas da Inter, colocando-as em seu devido lugar. Existem muitas razões pelas quais a maioria dos jogadores de futebol temia e respeitava Collina. Como você pode imaginar, o objetivo principal de Collina não era se tornar um árbitro. Jamais pensou em trilhar uma carreira no futebol. Na adolescência, jogou como zagueiro de um time local. Esse foi o começo de tudo. Ele era realista, sabia que as chances de se tornar um jogador de futebol profissional eram mínimas, até porque nunca se considerou o mais talentoso. Então, em 1977, o italiano Collina entrou em um curso de arbitragem, onde se descobriu que tinha uma aptidão particular para a função. Ainda aos 17 anos, passou a ser observado por dirigentes até alcançar as divisões inferiores do futebol italiano como juiz. Enquanto isso, formou-se em economia pela Universidade de Bolonha. Foi então em 1991, ano em que tornou-se consultor financeiro de um banco, que Collina estreou na Série A, elite do futebol italiano. Já na primeira temporada, bateu o recorde de partidas de um árbitro estreante na competição. Pouco tempo depois, Collina já ganharia fama por causa da grave alopécia, que o fez perder os cabelos. Contudo, o desempenho profissional se tornaria sua principal marca. Em 1995, ganhou o distintivo de melhor árbitro da FIFA. Desde então, apitou grandes clássicos da Champions League e a final da Olimpíada de 1996. Antes da virada do século, Pierluigi Collina já era uma sensação. Mas seu auge como árbitro viria em 2002, quando apitou a final da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha, dia em que ele arbitrou perfeitamente e chegou até mesmo a ganhar os aplausos do público. A razão pela qual este árbitro foi tão respeitado é por causa de sua personalidade. Enquanto fazia o curso de árbitro, foi obrigado a cumprir o serviço militar e, graças a isso, endureceu seu caráter e tornou-se uma pessoa mais disciplinada. Ele nunca teve medo de enfrentar um jogador ou se intimidou com os insultos do público. Nessa idade, ele também desenvolveu uma forma grave de alopecia, que resultou na perda permanente de todos os pelos faciais, dando-lhe a aparência de calvície. Tudo começou numa manhã, como tantas outras. O primeiro fio de cabelo solto no travesseiro, depois a queda imediata e repentina. Em 2 semanas, Pierluigi não tinha mais pelos no corpo. Pierluigi não só tinha um caráter intimidador, mas também um grande talento para arbitrar partidas. Isso somado ao domínio de 4 idiomas, italiano, francês, espanhol e inglês, o levou a liderar partidas internacionais de grande importância. Certamente, a década de 1990 marcou uma geração no futebol.
repleta de craques por todo o mundo. A Itália era uma das referências, todavia, não só de jogadores. Não importava o status que um craque internacional carregava. Para Collina, todos tinham o mesmo tratamento em campo. Caso alguém falasse mais alto com o juiz, era encarado na certa por ele. Em sua lista de cartões vermelhos estão craques históricos como Maldini, Baresi, De Rossi e tantos outros ídolos do futebol internacional. Por seu jeito de apitar, Collina se tornou um árbitro respeitado entre os jogadores. Seus pulsos firmes, aliado à sua aparência, virou marca registrada. Tornou-se amigo de alguns craques renomados. Contudo, seu próprio sucesso foi tão grande que Collina saiu em capas de revistas, anúncios de televisão e virou ainda capa do PS3, o único árbitro da história escolhido para a capa de um jogo de futebol. A imagem de Collina era tão forte que mudou todo um regulamento. Aos 45 anos, os árbitros são obrigados a se aposentarem pela Federação Italiana. Contudo, ao final da temporada 2004-2005, quando Collina alcançou essa idade, a federação mudou o regulamento para que ele apitasse por mais uma temporada. A aparência de Collina e a cabeça careca davam a ele uma aparência quase assustadora, especialmente quando ele dava a sua tradicional encarada. Ele nunca deixou que outros afetassem sua decisão e também sabia como usar palavras e estilo para enfatizar sua decisão. Pierluigi Collina foi capaz de roubar a cena até mesmo dos próprios jogadores. Na minha opinião, Collina é o melhor árbitro do futebol, disse David Beckham na época. Collina apitou até o ano de 2005, aos 45 anos, quando fechou contrato de publicidade com a Opel. Como a empresa também patrocinava o Milan, o árbitro resolveu encerrar a carreira para não ter conflito de interesses. Após 240 partidas pela Série A, 79 pela Série B, 42 pela Copa Itália e mais 109 internacionais, Collina finalmente pendurou seu apito. Após os primeiros anos de aposentado, Collina foi nomeado em 2007 o dirigente arbitral da Associação Italiana, ou seja, ele é responsável pela arbitragem das séries A e B do campeonato italiano. Entre suas contribuições para a área está uma das grandes definições da profissão, expressa a revista do Corriere della Sera. Em 2006, sábio é quem pensa. O árbitro não pode ser sábio, deve ser impulsivo, deve decidir em 0,3 de segundo. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Você sente falta de árbitros como Pierluigi Collina no futebol? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!